Olha só, e o Alexandre de Moraes que surtou de novo hoje. Eu vou trazer para você todos os detalhes. Porém, vocês sabem que o todo-poderoso Xandão, quando ele tá bravo, é lógico que dá problema para todo mundo, né? Surtou de novo, meu amigo. Brasil em choque com nova decisão absurda de Moraes. Todos os desdobramentos eu vou contar para você aqui agora no nosso canal. É muito importante que você dê o seu like, que você se inscreva e ativa aí o sininho das notificações. Afinal de contas, eu já disse aqui que o seu like nada mais é do que um cumprimento, um aperto de mão ao nosso querido Bolsonaro. Força, capitão! Eu tenho certeza que daqui a pouco você está de volta aí na batalha. Cuidar da saúde agora, daqui a pouco está de volta. Brasil está completamente chocado, porque uma nova decisão bombástica acaba de sacudir o Brasil, deixando os cidadãos de queixo caído. Sim, reacendendo o fogo da revolta nas redes sociais. O bicho tá pegando, meu amigo, e você que tá aqui na rede social do YouTube, tem certeza que também você vai colocar o teu protesto de indignação aqui nos comentários. Bom, a esquerda mais uma vez parece ter cruzado todos os limites do aceitável. E os conservadores já estão prontos para dar o troco. Prepare-se para uma matéria cheia de suspense, indignação, revelação que vão trazer para você muitas orientações, porque afinal de contas, nós, os patriotas, nós que estamos lutando por esse país, você que vai para as ruas, você que vem para as redes sociais, você que tem teu canal, a galera que você segue, os deputados de direita, os senadores de direita, os jornalistas, os conservadores, somos uma força, uma máquina que move a direita conservadora brasileira que está tomando o país de volta. Bom, queridos, é o seguinte: o Supremo Tribunal Federal soltou uma decisão que, segundo vozes de peso da direita, é nada mais nada menos do que um ataque aos valores cristãos e à liberdade do povo brasileiro. Sim, o que padroniza o que é certo e o que é errado neste país e no planeta são os valores cristãos. E os valores cristãos, eles são o tempo inteiro colocados, inclusive, pelo próprio Bolsonaro. Brasil acima de tudo e quem? Deus acima de todos, um valor cristão. Um outro valor cristão do presidente Bolsonaro: e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Valor cristão. Aqui com a gente não tem variação, meu irmão. Aqui não tem mentira. Político vagabundo, mentiroso, que não cumpre o que promete, vira casaca, não tem espaço no nosso meio. Ou muda ou vaza. Vai servir o Lula, vai servir o sistema. É um valor cristão. O outro valor cristão que o capitão sempre coloca para nós aqui: Deus, pátria e família, o valor da família. E preste bem atenção, essa turma sabe que família forte, base da sociedade equilibrada, nação direita. Esse é o detalhe. À medida que flexibiliza ainda mais as regras de censura nas redes sociais, sob o pretexto de combater a desinformação, está sendo vista como uma nova tentativa descarada de calar as vozes dos conservadores antes das eleições de 2026. Ou seja, queridos, eles sabem que a única maneira de parar o fenômeno Bolsonaro é duas. É a primeira, que eles tentaram pará-lo e eles dão problema para o Bolsonaro até hoje, que foi a facada do Adélio Bispo no Bolsonaro. E que inclusive uma jornalista muito corajosa perguntou naquela entrevista: quem é que está pagando vocês? E o jornalista, com o maior deboche, ele fala: eu não posso dizer, mas uma das pessoas que tem pago o nosso cachê aqui são os donos das empresas de televisão, são donos de TV brasileira. O cara falou isso, lembra? Agora, com que interesse donos de emissoras de televisão, emissoras de TV estariam pagando os advogados do Adélio Bispo, uma banca de advogado carésima de um camarada que não tem onde pendurar, né, um chinelo velho? É ou não é verdade? Então tem coisa aí. Então o sistema está apavorado, porque
a Globo, o consórcio de veículo de imprensa, a mídia vendida não consegue mais enganar e mentir para o povo, porque o povo não dá credibilidade. As redes sociais continuam sendo o nosso arauto de libertação, porque é aqui que a gente fala, é aqui que a gente se organiza, é aqui que a gente discute as diretrizes do Brasil, é aqui que a gente rebate as mentiras da assessoria de imprensa travestida de imprensa deste país, de imprensa séria. Então eles querem regular. Constantino publicou no seu ex, não mediu palavras. Ele disse: o Supremo Tribunal Federal quer transformar o Brasil em uma ditadura digital. Eles não suportam o povo ter voz. Não suportam. É uma censura atrás da outra e quem paga o preço, claro, é o cidadão de bem. Concorda com o Rodrigão Constantino? Coloca para mim aqui o comentário. Bom, a decisão aprovada por uma margem apertada reforça o famigerado PL da fake news, que voltou à pauta com força total em 2024 após a tragédia envolvendo a influenciadora Shequei, né? Mas, para os conservadores, isso é só a ponta do iceberg. O que está por trás dessa jogada? Bom, o que está por trás dessa jogada é fazer igual fez na última eleição. Só que agora está mais difícil. Está mais difícil agora, porque o Xandão, a partir de 2026, quem comanda o TSE é o Nunes Marques, não é o Alexandre de Moraes. Ok? Eles estão com muito medo disso. Quem comanda os Estados Unidos hoje é o Donald Trump. Ele sabe que o serviço de inteligência americano está de olho, gente. Todo país que fede a comunismo, que começa a cheirar mal diante das narinas americanas, o serviço de inteligência monitora. Não tem muito tempo aqui, eu trouxe aqui para vocês, inclusive, o governo americano abrindo que lá na década de 60, 70, mais ou menos, o Brasil já era monitorado fortemente pelo Serviço Secreto de Inteligência Americana e eles sabiam tudo o que estava acontecendo aqui. Então eles sabem o que está acontecendo aqui, ok? Eles sabem o que está acontecendo aqui. Eles sabem quem é o Moraes, eles sabem o que estão tentando fazer com o Bolsonaro. E agora está mais difícil. Por quê? Ficou mais difícil ainda porque antigamente bastava controlar a imprensa, os jornais, as rádios, as emissoras de TV, as revistas. Bastava controlar a comunicação, eles controlavam a massa. Hoje não se controla mais a massa, porque o povo hoje tem voz. As redes sociais, claro, pegaram fogo com essa notícia. Nicolas Ferreira achou isso inadmissível, né? Essa força que o Supremo está tentando fazer para controlar as redes sociais sob o pretexto de salvaguardar os valores de família. Valores de família são outros. É o que eu acabei de dizer aqui. Outros. Não é tirar das pessoas o acesso à informação, não. O deputado federal, uma das vozes mais importantes da direita, postou um vídeo no Instagram que já tá batendo milhões aí, depois você assiste lá, uma das falas. Eles querem calar porque sabem que estamos ganhando. O povo acordou e essa decisão é a prova de que estão desesperados. Não vamos nos curvar. Enquanto isso, Bolsonaro segue internado numa situação gravíssima de saúde. Hoje pela manhã eu estava vendo um vídeo dele andando ali pelos corredores do hospital com muita dor. Era sobre isso. O Supremo tinha que estar discutindo isso para que nunca mais aconteça uma tentativa de assassinato de um candidato à presidência da República. O que nós vamos fazer? Onde a Polícia Federal, que estava cuidando do Bolsonaro, falhou? Onde os serviços de inteligência da Federal, que fazia a segurança do presidente, falhou? Quais os erros que cometeram? Quais a segurança que nós vamos proporcionar para os candidatos para que isso nunca mais aconteça? Porque verdadeiramente houve o maior atentado à democracia da história desse país, como nunca havia acontecido, que é a tentativa de assassinar um candidato à presidência da República, e eles estão preocupados, meu amigo, com o Facebook da senhora. Está preocupado com o canal de YouTube que a senhora assiste. Tomem bril, já diria a vovó. Olha, eu vou trazer para você aqui uma publicação do nosso querido Gustavo Gayer, uma publicação no canal dele agora há pouco. Nós vamos falar um pouquinho sobre isso e você vai ficar chocado
com a denúncia do deputado Gustavo Gayer, que inclusive está participando juntamente com a Bia Kicis, com o Eduardo Bolsonaro. Já trouxe isso para você agora há pouco, de uma espécie de... Eles estão cooperando com as autoridades americanas para poder monitorar, essa é a verdade, o que está acontecendo aqui no Brasil, principalmente por parte do ministro Alexandre de Moraes e toda a sua tirania. O que eu vou colocar para você aqui agora, eu já vou colocar, que é o áudio, é um pequeno trecho, tá? Da fala do Gustavo Gayer, pressionando o Talhaferri, né? É o Talhaferro. Talhaferri ou Talhaferro? Vamos descobrir agora há pouco. Eu sempre confundo. Que foi um camarada, para vocês terem uma ideia, era o cara que trabalhava na assessoria do Alexandre de Moraes. Esse cara era responsável por cumprir ordens do Alexandre de Moraes, por exemplo, para poder fazer uma espécie de uma seleção quem é que eles iriam atacar naquela semana, naquele mês, como órgãos de imprensa, como a revista Oeste foi atacada e outros parlamentares que também foram atacados. Atacados de que forma? Conta bloqueada, busca e apreensão, mandava tirar canal do ar, mandava desmonetizar, aquele inferno que ele estava fazendo na vida das pessoas. E esse Talhaferri aí, ele disse que sabe de coisas que, se ele contar, o Alexandre de Moraes manda matá-lo. E isso é uma acusação muito grave. Isso é uma acusação que requer uma medida imediata da justiça brasileira, porque isso é um crime, isso é uma ameaça de um gangster. E os Estados Unidos descobriu isso. E o Gustavo Gayer fala isso daqui, preste atenção. Aqui, mensagens inéditas revelam medo de assessor de Moraes. Se falar algo, o ministro me mata. Olha isso aqui, gente. Isso aqui é um assessor de um ministro da nossa Suprema Corte dizendo que tem medo, se o que ele souber vier à tona, se ele falar algo, o ministro mata ele. Ministro quem? Alexandre de Moraes? Vamos trazer a matéria aqui um pouquinho. Presta atenção. Mensagens obtidas pela Polícia Federal na investigação sobre o perito Eduardo Tagliaferro, ex-assessor de Alexandre de Moraes, no Tribunal Superior Eleitoral, revelam que ele temia ser preso por ordem do ministro, ou até morto, caso contassem publicamente o que sabia. Meu Deus. Em conversas particulares que manteve ao longo do ano passado com sua mulher, Tagliaferro expressou medo do chefe. Se eu falar algo, o ministro me mata ou me prende. Tem mais, hein? Ele manifestou o desejo de contar tudo de Brasília antes de morrer. Minha vontade é chutar o pau da barraca, jogar tudo pro alto, escreveu Tagliaferro. Eu acho, Tagliaferro, que você tinha que jogar tudo pro alto e falar o que aconteceu. Se tem mais coisas que aconteceram e você não está falando, eu acredito que agora é o momento para você vir à tona e falar. E aqui fala, né, que ele é a Assessoria Especial de Enfrentamento à Desinformação, que é tipo o Ministério da Verdade, que o Alexandre de Moraes criou no período eleitoral para censurar quem ele não gosta, né? Ele era um perito, né, que chefiou esse departamento, e ele era responsável pelos relatórios sobre políticos, ativistas e veículos que publicavam nas redes sociais críticas e ofensas a Moraes. Aí ele agora está correndo o risco de ser preso, né? E por quê? Porque ele fala, porque o celular dele, o conteúdo do celular dele vazou, né, para a Folha de São Paulo. Então ele corre o risco agora de ser preso e está morrendo de medo de ser assassinado. Tagliaferro foi demitido por Moraes logo depois que aconteceu um problema na casa dele, né, de violência doméstica. Parece que a arma dele disparou. Se eu falar algo, o ministro me mata ou me prende. Tem mais. Se eu morrer, já sabem, né? Em 23 de abril de 2024, Tagliaferro travou um diálogo com a atual esposa, que, segundo a PF, mostraria que ele teria vazado as conversas com a equipe de Moraes para a imprensa. Ele relatou ter falado com a Folha. Estão investigando o ministro. Ela demonstrou preocupação, não falou besteira, né? E Tagliaferro responde: o necessário, mas não serei identificado. Depois, aparentemente, em tom de brincadeira, ele continua: se eu morrer, já sabe. Ele sabe que está mexendo com uma organização criminosa, né? Aí ele falou a verdade que ele havia dito. Eu sei, mas eu só trabalho com a verdade, mesmo ela não sendo a melhor opção. Falei como a área funcionava. Falando, né? Aí depois teve vídeo dele no Oswaldo Eustáquio, falando que tem que sair do Brasil. Isso aqui é mais uma bomba que deveria ser o bastante para botar fim nessa palhaçada. Mas não.
É O grave. Brasil está numa situação que daqui 2 dias ninguém lembra disso. Um ex-assessor do Alexandre de Moraes dizendo que tem medo de ser assassinado, tem medo de morrer, porque se ele falar o que ele sabe, né, vai acabar com a vida do Alexandre de Moraes e de muitas pessoas, de toda essa organização criminosa. Mas tudo bem, gente. Esse é o Brasil da democracia relativa e da justiça relativa. Isso por si só deveria ser um escândalo que deveria estar no Jornal Nacional, mas não vai estar. Não vai estar. Então, o talha-ferro é talha-ferro mesmo, viu? Ele, só para você entender, vamos recapitular aqui o que ele fazia. Ele chefiava uma assessoria especial de enfrentamento à desinformação do Alexandre de Moraes. Tem esse nome bonito, mas na verdade é uma espécie de um quartel-general para poder investigar os opositores do Lula. Essa é a verdade. Trabalhava junto ao Tribunal Superior Eleitoral entre agosto de 2022 e maio de 2023. Ele afirmou que durante esse período, no seu cargo, produziu inúmeros relatórios a pedido do gabinete do Xandão, muitos dos quais envolviam nomes ligados à direita. Segundo ele, a orientação do ministro ela era clara: cumprir as suas ordens com celeridade e conteúdo robusto. Talha-ferro destacou que não havia alternativa a não ser obedecer às ordens recebidas. A história vai contar isso, gente. Espero que não conte isso tarde demais. Mas isso aqui vai ficar para a história de um jeito e esse homem será lembrado de uma maneira tão horripilante como foi lembrado o próprio Hitler. Todas as suas obscuridades foram reveladas nos bastidores. E muitas pessoas que não têm estômago, como o talha-ferro, por exemplo, ele dizia aqui, eu não tinha opção, eu era empregado do Supremo. Eu era empregado do Judiciário. Eu tinha que obedecer ordens e não tinha como fugir disso. Mas que era nojento, era nojento. Após a sua demissão em maio de 2023, Talha-ferro foi alvo de uma série de acusações. Ou seja, a partir de agora, a intenção é, vamos tornar agora esse camarada criminoso, porque ele sabe demais, dependendo do que ele falar, caiu a casa para nós. Incluindo, falou de violência doméstica, que ele inclusive levou a sua prisão, a apreensão de seu celular. E aqui que o bicho pegou, no conteúdo do aparelho, posteriormente vazado, revelou diálogos entre membros do gabinete do ministro Alexandre de Moraes que sugerem a produção de relatórios informais para embasar decisões judiciais contra apoiadores do presidente Bolsonaro. Então, gente, eles produziam. Isso é muito grave. Qual que é a segurança que você tem num país desse? Eles produziam, eles fabricavam motivos, né, fatos, situações para poder prender, né, as pessoas que estavam aliançadas com o presidente Bolsonaro. Em entrevista ao Estadão, Talha-ferro expressou seu temor. Tenho medo. Ele afirmou que, apesar de não ter envolvimento no vazamento das conversas, teme ser preso e até mesmo sofrer uma represária mais grave. Vocês sabem o que o Geyer acabou de dizer aí. Não precisa eu ficar falando aqui para esse vídeo não sofrer nenhum risco. Esse caso ganhou ainda mais complexidade quando o ex-deputado Alexandre Frota apontou Talha-ferro como responsável pelo vazamento das imagens que vieram a público da reportagem da Folha de São Paulo. Frota afirmou: para mim, está claro que foi o Talha-ferro que vazou essas mensagens, né? A situação de Talha-ferro levanta sérias acusações sobre a atuação do judiciário brasileiro, suposta perseguição a figuras ligadas ao Bolsonaro. Tem que falar supostas, né, gente? Porque vocês sabem, né? E o ex-assessor afirmou que passou de braço direito para perseguido e que teme até mesmo pela sua própria vida e disse que pretende se exilar do Brasil. Olha que situação. Eu concordo com o Geyer. Se esse país fosse um país sério e tivessem autoridades decentes, cada qual no seu cargo por sede de justiça, isso seria o suficiente. Não precisaria os Estados Unidos estar na jogada para colocar um fim na patifaria desse senhor, não é?
e desdobramentos sobre o processo do Xandão nos Estados Unidos acabam de sair. Se o Xandão acha que a coisa tá boa para ele lá nos Estados Unidos, negativo, meu amigo. A coisa tá feia para o Alexandre de Moraes. Eu separei aqui a informação, quero trazer para você e é muito importante que você acompanhe junto comigo. Por quê, Rodrigo? Porque o bicho está pegando, tá? Exclusivo: bomba que pode derrubar Moraes nos Estados Unidos. Servidor está pronto para expor tudo. É isso mesmo. O desenrolar, o desdobramento do processo do ministro Alexandre de Moraes nos Estados Unidos acaba de sair capítulos e episódios fresquinhos. E eu vou contar para você agora, você que está acompanhando aqui o nosso canal. Vamos lá? Bom, a verdade é que fontes explosivas estão revelando que um servidor americano, guardião de segredos devastadores, repito, guardião de segredos devastadores, pode estar a poucos passos de delatar o ministro Alexandre de Moraes da Suprema Corte Brasileira em um escândalo que promete chocar não só o Brasil, mas o planeta, segundo informações de um jornalista americano que acaba de publicar isso daqui. A cada minuto, a tensão aumenta. Será este o fim da era Moraes como xerife da censura no Brasil por conta dessa delação? Porque tem muita coisa por trás de toda essa atitude dele. Não é só vaidade, não é só devaneio, não é só sede pelo poder. Tem muita coisa envolvida. Eu acredito que ele se sujou até o pescoço e aonde ele se enfiou não tem como ele sair mais. É algo tão profundo que eu acredito que não tem mais volta. Sabe aquele caminho sem volta? O Moraes está num caminho sem volta. Não tem como voltar mais. Pode ser que ele até tentou, mas ele não consegue mais. Porque se envolveu, acredito eu, segundo informações que eu vou trazer para você aqui agora, acredito eu que ele envolveu com gente muito perigosa. Prepare-se para uma revelação, querido, que pode mudar o jogo político no Brasil hoje, depois dessa informação. Bom, o segredo que assombra Moraes. Segundo eu levantei aqui, nos bastidores de Washington, sussurros de uma conspiração internacional ecoam pelos corredores do poder. Segundo jornalistas, comentaristas de direita, como o renomado Michael Schellenberg, responsável pelo Twitter Files Brasil, Moraes estaria no centro de uma discussão judicial que violam liberdade de expressão, como ordens de censura que atravessam fronteiras e o pior, gente, chegou nos Estados Unidos e lá nos Estados Unidos ele se tornou, então, repito para você, um investigado, com o pé de receber o título de um criminoso estrangeiro nos Estados Unidos. Segundo o Schellenberg, em um post recente no X, ele afirmou: o STF sobre Moraes exigiu a censura por alguém citar o New York Times. Isso é uma obsessão por silenciar os apoiadores. Então, segundo esse jornalista, ele está dizendo o seguinte, que, trocando em miúdos, né, todo esse posicionamento do Alexandre de Moraes aqui no Brasil é como se ele trabalhasse para alguém nos Estados Unidos. Você está entendendo? É como se ele tivesse recebido algumas centenas de milhares de dólares para poder fazer um serviço aqui no Brasil que tocou em gente poderosa nos Estados Unidos, que inclusive era contra o Trump. E aqui no Brasil, por exemplo, assim como o consórcio de veículos de imprensa, ele recebe do governo federal, ele trabalha como uma espécie de uma assessoria de imprensa particular do presidente, já não faz mais, não existe jornalismo. Existem empregados do governo que falam aquilo que o governo quer que seja falado. De vez em quando finge que não concorda para não dar muito na cara, porque senão também fica muito feio. Fica escancarada que eles são empregados do Lula, que o patrão deles é o Lula, que o chefe deles é o Lula. Tudo farinha. Essa é a verdade. Me parece, gente, que nos Estados Unidos não tem nada diferente. Inclusive, parece que o poder importou esse modelo dos Estados Unidos. Só que
alguém precisava fazer algo a mais, eles precisavam de um plus, né? Precisavam de um extra. E quem é que se dispõe? Quem quer faturar uma grana? Mas tem que jogar o nosso jogo. E é aqui que está o negócio. Porque isso passa a se tornar um crime internacional. Não é contra o Brasil. Contra o Brasil já virou violações de direitos humanos, ditadura, censura, um monte de crimes. Que esse país, se tivesse um Senado Federal sério, se tivesse uma Câmara dos Deputados séria para investigar tudo isso, eles iam pontuar crime a crime, violação a violação desse homem e estaria sendo feito justiça. A verdadeira bomba está na mão de um misterioso servidor americano cuja identidade permanece oculta, mas que, segundo fontes próximas a políticos conservadores brasileiros, possui, não é de boca não, documentos e registros que podem expor Moraes como arquiteto de uma máquina de repressão digital. Esses arquivos, supostamente obtidos pela plataforma X, revelariam ordens sigilosas do ministro para suspender contas de jornalistas, deputados, cantores gospel, como todos os críticos do governo de esquerda. Abre aspas, estamos falando de quase 150 contas silenciadas a um ataque direto à democracia, declarou um relatório da Câmara de Representantes dos Estados Unidos que acusa Moraes de usar desinformação como pretexto para calar a direita. O contexto Trump e o pavio aceso. Aqui também tem mais um probleminha que o Moraes está ferrado, meu irmão. Probleminha não, problemão. Não existe probleminha. Problema é problema. Problemão. Bom, o clima de suspense ganha força com a entrada de figuras poderosas num tabuleiro. A empresa de mídia de Donald Trump, a Trump Media and Technology Group, junto à plataforma Rumble, que abriu um processo contra Moraes em um tribunal da Flórida, alegando que suas ordens de censura violam a primeira emenda norte-americana. Moraes está reprimindo vozes de direita brasileira em solo americano, diz o documento, que cita a suspensão de contas de figuras como, por exemplo, a de Paulo Figueiredo, ex-comentarista da Rádio Jovem Pan, que hoje é um cidadão americano e, segundo a emenda, a quinta emenda da Constituição americana, isso é um crime passivo, inclusive de cadeia nos Estados Unidos. É algo muito sério, gente. Não é igual aqui no Brasil, que se tornou por exemplo, não tem sentido nenhum, ninguém faz nada com a tirania desse camarada, ninguém faz nada com as ações de censura dele, mas nos Estados Unidos, seja quem for, seja juiz, seja quem for, gente, até um presidente americano pode ser preso se tentar cercear o direito de liberdade de expressão de um americano. E o Xandão esqueceu que esses jornalistas que hoje estão nos Estados Unidos não são só exilados, eles são cidadãos americanos. E o Trump diz, diante disso, eu tenho que invocar a quinta emenda da Constituição, processar esse camarada, porque, além, claro, de outras barbaridades, ele tocou em um americano e ninguém bota a cara com um americano. Paulo Figueiredo, em um post no X, não poupou palavras. Estou honrado por estar ao lado de patriotas contra a ditadura de Moraes aqui nos Estados Unidos. Ele será responsabilizado e também o momento certo está chegando. A ação qualifica como incomum pelo New York Times. É apenas a ponta do iceberg, tudo isso daí. Com Trump de volta no poder, Elon Musk, dono do X, fazendo parte do governo americano, como uma espécie de vice-presidente virtual, né, dos Estados Unidos, que tem uma força extraordinária dentro do governo, a pressão sobre Moraes nunca foi tão intensa. Se Musk é investigado por Moraes, o que impede o Supremo Tribunal Federal de mirar o Trump? E isso é uma loucura, questionou, por exemplo, um jornalista norte-americano dizendo o seguinte, ele está falando o seguinte, se o nome de uma das pessoas mais influentes
hoje do governo dos Estados Unidos está nas mãos de um brasileiro maluco, quanto mais o nome do nosso presidente americano. Então nós não podemos deixar. Presidente dos Estados Unidos não fica na mão de ninguém, não sofre ameaça de ninguém, nem de palavras, nem de nada. Não existe isso. Por exemplo, a primeira coisa que a gente faz aqui no nosso país é blindar o nosso presidente de qualquer um desses caras chegar perto dele. Primeira coisa, não pisa mais nos Estados Unidos. Ah, tem bens nos Estados Unidos? Não tinha, não tem mais. Ah, não, acabou. Todos os países que têm acordo conosco, virou bandido aqui, vira bandido nesses países, e se nós decretarmos pedidos de prisão, pisou fora do Brasil e caiu em um dos nossos parceiros, é extraditado para ser julgado aqui. Por quê? Tem que responder aqui, o processo é aqui, o crime foi cometido aqui. Vocês estão entendendo que o negócio tá complicado para o Alexandre de Moraes? E eu vou trazer mais, porque o tal do servidor fantasma diz que vai revelar algo que pode colocar definitivamente Alexandre de Moraes com o pé na cadeia nos Estados Unidos. O camarada, quando ele é pilantra e não muda, né? E o Alexandre de Moraes está lidando com um baita, né, com o pilantra-mor. Preste atenção, bastidores em ebulição, Moraes se sente traído, Lula manipula nos bastidores e o PT orquestra a anistia, por incrível que pareça. Ninguém está entendendo absolutamente nada desse rolo que está dando aqui. O final de semana foi com a visita do Alexandre de Moraes aos bastidores de Brasília. Hugo Mota, que sumiu do Brasil, de repente apareceu como que se nada tivesse acontecido. Muito mistério envolvendo o PL da anistia, que pode colocar o presidente Bolsonaro elegível ainda este ano, principalmente se esse ano eles ainda estão conseguindo segurar alguma coisa. Em 2026, o bicho pegando para essa cambada de picaretas, porque o Nunes Marques assume o Tribunal Superior Eleitoral, eles estão apavorados e não podem mais dar ponto sem nó. Então, o que está acontecendo aqui? Xandão estaria se sentindo traído por aliados próximos. Fontes próximos ao magistrado revelam que ele percebeu movimentações nos bastidores que visam enfraquecer a sua posição, especialmente relacionadas às propostas da anistia para os envolvidos no ato do dia 8 de janeiro. O ex-presidente Bolsonaro, que tem feito apelos públicos por anistia, sugerindo que uma simples declaração de Lula ou de Moraes poderia resolver a situação. Se tivesse uma palavra do Lula ou do Moraes sobre a anistia, estava tudo resolvido. Essa pressão tem gerado um desconforto nos corredores do Supremo Tribunal Federal com Moraes, vendo sua autoridade sendo questionada, e é claro que ele não gosta. Bom, parlamentares do Partido dos Trabalhadores têm sim demonstrado apoio à proposta de anistia, por incrível que pareça, e as pessoas ainda não têm uma resposta certa ou formulada por conta disso. A questão é, estariam eles, neste momento, tentando desarmar o gatilho de uma bomba que eles armaram, e essa bomba pode acabar com todo mundo? Estaria o PT entendendo que, se o Alexandre de Moraes vencer com plenitude esta guerra contra a anistia, o Alexandre de Moraes também controlaria o PT? Estaria o PT deixando claro para o Xandão, em uma jogada de bastidores de política, dizendo para ele o seguinte: você tem o poder da caneta na mão, mas a articulação continua sendo nossa e sem a gente você não consegue nada? Estaria o PT, como também outros analistas políticos estão colocando aqui, estaria o PT deixando a coisa dificultar um pouquinho para o lado do ministro Alexandre de Moraes, deixando ele passar um pouquinho de dor de barriga, porque ele está mais com medo da volta do Bolsonaro ao cenário político do que o próprio Lula? Essa é que é a verdade, que o Lula é político, Lula é malaco, Lula está acostumado com o embate,
Lula está acostumado com todas as artimanhas e ferramentas para se manter no poder politicamente. Agora o camarada que não é político, está acostumado a resolver tudo na base da caneta, um baita de um autoritário, quando ele percebe que ele está perdendo e que as pessoas já não fazem mais o que ele manda, fica surtado, meu amigo. Entra em parafusos. Estaria o PT mostrando para o Xandão, você tem a caneta, mas nós temos a articulação, deixando o negócio só piorar um pouquinho até poder mostrar para o Xandão o que se deve fazer? Ninguém está entendendo o que está acontecendo. Se você entende mais ou menos o que está acontecendo, coloca para mim aqui nos comentários. Inscreva-se no canal ativando o sininho das notificações, dando seu like. Sua opinião é muito importante porque há muita sabedoria no meio do povo brasileiro. Bom, a verdade é que, abre aspas, espero que Lula seja o pai da anistia, indicando uma possível colaboração entre os dois líderes políticos, disse Gleisi Hoffmann, e o Alexandre de Moraes está muito bravo com essa fala da Gleisi. Preste atenção. A Gleisi, em uma entrevista que deixou Alexandre de Moraes completamente em pânico, agora há pouco, disse o seguinte: eu espero que o pai da anistia seja o Lula, não o Bolsonaro. O Lula, ou seja, tentando fazer da anistia um símbolo não bolsonarista. Isso é política, gente. Eles sabem que a anistia vai passar no Congresso Nacional. O Alexandre de Moraes sabe que a anistia vai passar no Congresso Nacional. Eu já falei aqui por diversas vezes, qualquer político que quiser cometer um suicídio político, vote contra a anistia. Não ganha nunca mais nada nem para síndico de prédio. Por quê? Porque a anistia é uma questão popular. É uma demanda do Brasil. É uma vontade da maioria esmagadora do povo brasileiro. É de um ponto de vista moral e ético diante do mundo que está de olho nessa patifaria que está acontecendo aqui. Então qualquer político que tem juízo sabe que deixar de apoiar a anistia é uma burrice. Até o PT sabe disso. Como o PT sabe que tentar segurar o projeto da anistia é como tentar segurar água, porque vai vazar pelo vão dos dedos, inteligentemente, porque eles não são bobos, eles são bobos, gente. Eles estão articulando agora o seguinte: de repente podemos até apoiar isso daí, desde que o nome do Lula também apareça. É tipo Tarcísio de Freitas inaugurando obras poderosas em São Paulo como governador, inteligente como ele é. Ele vai lá, senta com o Lula, mostra o projeto, fala: presidente, vou fazer isso aqui em São Paulo. No dia da inauguração, eu ponho uma cadeira lá no palco para o senhor participar, e fica como que se nós dois tivesse feito. O importante é o povo receber o benefício. Inteligente, ok? O governo é do Tarcísio, quem articulou? Ah, mas o Lula assinou o cheque. Quem articulou foi o governador de São Paulo. É o melhor governador que São Paulo já teve. É diferentemente dessa política burra, que não se aprova nada, não se faz nada, porque o outro é um oponente político e o povo se ferrando todos os dias. Então eu acredito, é uma opinião minha, pode ser que eu esteja errado. Eu acredito que a Gleisi, junto ao parlamento, porque ela está servindo como porta-voz, foi colocada como ministra para poder tentar ajudar o Lula a conversar com o parlamento de novo, porque o Lula não está conseguindo conversar com o parlamento, popularidade em baixa, indícios e denúncias de corrupção pelo próprio Tribunal de Contas da União. Há quem diga que a qualquer momento o Lula pode ser empichado, basta a boa vontade do Batoré e do Davi Mota, do Hugo Mota, né? Existem indícios de que a qualquer momento, se o Lula começar a encher o saco do parlamento brasileiro, ele roda. Então eles sabem que eles estão no bico do urubu. O Lula sabe que ele não pode bater de frente com o parlamento. Então eles estão tentando o seguinte: vamos cair para cima. Como assim cair para cima, Rodrigo? Se o PL da anistia passar, e vai passar, eles não vão poder negar que o PT também ajudou. E isso deixou o Alexandre de Moraes enfurecido, se sentindo traído, e agora o PT está sentindo a trama nas suas costas e o Xandão fungando no cangote do PT,
muito bravo com isso tudo. Nos bastidores a tensão é palpável. Moraes, sentindo-se isolado, enfrenta críticas tanto da oposição quanto de setores que antes o apoiavam. A proposta da anistia está longe de ser pacífica nesse país, tem acirrado os ânimos, o debate político, expondo as fissuras institucionais brasileiras, porém, qualquer pessoa minimamente inteligente que tenha 2 neurônios para pensar sabe que isso é positivo diante da população. Fim de papo. Apenas dos extremistas e radicais, como a turma do Caetano Veloso, a esposa do Caetano, a turma aí da Lei Rouanet, essa cambada não quer a anistia por uma questão ideológica, ok? Mas uma questão política, o Alexandre de Moraes está muito bravo, meu amigo, é isso que está acontecendo. Olha só, hein? Moraes em xeque, Estados Unidos descobre tudo, o cerco se fechando para o Xandão neste dia. É isso mesmo. Olha só, em um cenário de tensão crescente, eu já trouxe uma informação para você agora há pouco aqui no nosso canal. O ministro Xandão da Suprema Corte Brasileira encontra-se em uma espécie de epicentro de uma tempestade internacional. É isso mesmo, gente. Hoje, a má notícia, as péssimas notícias estão chegando da terra do Tio Sam para o ditador da toga, o Alexandre de Moraes. Fontes estão revelando que autoridades norte-americanas estão cientes de informações comprometedoras envolvendo o magistrado e também desencadeando uma série de reações no cenário político internacional. Estão dizendo também nos bastidores que o presidente Trump está completamente irado com tudo que ele está descobrindo e tudo aquilo, é claro, que está sendo colocado, está sendo trazido, né, à tona pelos investigadores. Uma comitiva bolsonarista entra em ação em meio a tudo isso que está rolando. Parlamentares alinhados com o ex-presidente Bolsonaro, incluindo, claro, Eduardo Bolsonaro, Bia Kicis, Gustavo Gayer, eles estão participando de audiências no Congresso americano, denunciando, então, práticas, né, de violações de liberdade civis no Brasil, abuso de autoridade e poder político e até mesmo abuso econômico. E mais, hein? Existem algumas informações que estão sendo levadas do Brasil, repito para você, pelo Eduardo Bolsonaro, que está nos Estados Unidos com a sua família, teve que ir para lá porque viu que aqui no Brasil, se prenderem o seu pai, não vai ter como ele fazer nada. Já estava, inclusive o próprio Lindenberg Farias publicou um vídeo revoltado que o Supremo Tribunal Federal e o Alexandre de Moraes não havia tomado uma decisão antes de prender o passaporte de Eduardo Bolsonaro, porque eles diziam o seguinte: ele não pode ficar saindo do Brasil desse jeito e ficar falando tudo que ele pensa do Brasil, não. Mas na cabeça deles é assim, ó, tem que prender o passaporte do Eduardo Bolsonaro, tem que prender o passaporte desse camarada. Por que tem que prender? Porque ele não pode mais continuar nos denunciando como ele está fazendo. Essa é que é a verdade. Então vamos lá. Eduardo Bolsonaro, Bia Kicis, Gustavo Gayer, 3 aguerridos de um nível altíssimo, estão participando de denúncias no parlamento americano de violação de liberdade de expressão, violação das liberdades civis, abuso de poder econômico e outros pormenores. Durante essas sessões, o nome de Alexandre de Moraes frequentemente é citado como símbolo de autoritarismo judicial aos americanos que estão elaborando um documento. E vou falar uma coisa para você, querido espectador. Não pense porque deu uma abafada, que as pessoas estão falando menos sobre isso, porque o foco está em outras pessoas, que a batata do Xandão não está assando nos Estados Unidos, porque eu vou repetir uma coisa que eu disse para você no vídeo passado. Os Estados Unidos não é Brasil não, meu amigo. Lá tem lei. E lá a justiça funciona.
O camarada que é bandido, ele é condenado a 20 anos de cadeia, ele vai ficar 20 anos na cadeia. Não é aqui que tem audiência de custódia e coloca ladrãozinho de celular na rua em 5 minutos, não, como se fosse um coitadinho. Lá, presidente da República, sendo de direita ou sendo de esquerda, quando eles estão fazendo uma retórica política, eles não passam a mão em ladrão de celular como o Lula fez, não. Ok? Lá, juiz não desfaz o trabalho da polícia de colocar narcotraficante na cadeia e o juiz, numa canetada na madrugada, coloca o traficante na rua à meia-noite, né? Quer dizer, na madrugada, para dar tempo do traficante pegar um avião, sumir do Brasil e depois não devolve os bens dele, não. Lá não tem isso não, meu irmão. Então, não pense você, não pense, né, os aliados do Xandão que nos Estados Unidos o negócio não tá feio para ele, porque tá feio sim. Inclusive continuam diligências, investigação, cobrança do próprio Trump, do próprio Elon Musk, à Justiça da Flórida, sobre o processo que está lá. E o parlamento americano continua ouvindo parlamentares brasileiros em uma frente de investigação e já considera Alexandre de Moraes, repito, como um símbolo de autoritarismo judicial, de um ditador da toga, como nunca antes se viu no planeta. Ele está virando um símbolo. O caso dele é tão bizarro, para você ter uma ideia do que ele faz, que está sendo observado e estudado pelo parlamento americano e também pela justiça americana. Ok? Esperança. A esperança não pode morrer. Sob pressão diante dessas movimentações, Moraes enfrenta um ambiente crescente de isolamento, inclusive internacional, e a possibilidade de sanções ou restrições por parte dos Estados Unidos adiciona uma nova camada de complexidade já à controversa atuação deste homem no judiciário brasileiro. O que isso quer dizer? Se necessário for, olha o que pode acontecer. Isso que vai entrar para a história. O Brasil pode sofrer sanções e medidas internacionais dos Estados Unidos, como essa daí que vocês viram, que é só uma pitadinha da pressão do Trump no mundo, e o mundo está apavorado, né, com os Estados Unidos, com as taxas. Ah, mas não pode taxar. Não, a China que não pode achar que ela pode tudo e ninguém pode nada. É ou não é? Lá pode ter mão de obra escrava? Pode. Lá pode funcionário não ganhar nada, ganhar uma miséria? Pode. Lá pode. Lá pode empresas de outros países trabalhar lá e usar a mão de obra do povo? Pode. Escravo? Pode. Você sabe do que eu estou falando. O WhatsApp entra lá? Não. Mas o TikTok deles está no mundo inteiro. Há uma internet livre lá? Não. Lá há uma espécie de uma intranet, como existe na Coreia do Norte, monitorada pelo Xi Jinping, que é o ditador. Ok? Lá tem democracia? Não. Lá tem voto? Não. Lá eles escolhem quem vai governar eles? Não. Lá eles têm liberdade de opinião? Não. Lá a imprensa é livre? Não. Ah, mas eles querem liberdade total no país dos outros. É ou não é? Então vamos parar de conversa fiada. E sim, o Trump está colocando todo mundo no seu devido lugar, inclusive a China. E o Brasil, posso falar uma coisa? O Brasil tem que levantar a mão para o céu, meu amigo. E dos países taxados, o menos prejudicado foi o Brasil. Vocês podem ter certeza disso. Que eu acredito que ainda há uma consideração, ainda há uma consciência da importância, da grandeza do Brasil para eles, apesar deles estarem, desculpe a expressão, cagando para nós. Essa que é a verdade. E o negócio tá feio pro Xandão. Então vou repetir. Pela primeira vez na história, o Brasil pode sofrer uma sanção internacional dos países da Europa que também estão de olho no que está acontecendo aqui. O próprio Estados Unidos, por conta de termos um juiz ditador e um presidente que não faz nada. É mole isso? Dê a sua opinião aqui, ele é muito importante para nós. Shalom.